A Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, é um tratado da Organização das Nações Unidas, estabelecido durante a ECO 92, e um dos instrumentos internacionais mais importantes sobre conservação. O nosso convidado de hoje conhece como poucos essa convenção, pois ocupou entre 2012 e 2017 o cargo de secretário executivo da CDB. Para falar sobre esse e outros assuntos, converso hoje com o biólogo Braulio Dias. Nesta terça, o programa Diálogo sobre Ciência e Natureza recebe Braulio Dias, biólogo pela Universidade de Brasília e doutor em Zoologia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia. Professor da Universidade de Brasília, Braulio trabalhou para as Nações Unidas como secretário executivo da Convenção sobre Diversidade Biológica, entre os anos de 2012 a 2017. Professor Braulio, um prazer recebê-lo. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, o prazer é meu, Marcelo. Braulio, como era estudar ecologia na década de 70? Então, eu me formei na UNB em 75 e a UNB foi uma das pioneiras na criação de cursos de pós-graduação em ecologia no Brasil. E isso surgiu a partir de uma cooperação entre Brasil e Reino Unido, né? Isso começou no final dos anos 60 com uma expedição científica chamada Cachimbo Roncador, a partir de um convite que a Academia Brasileira de Ciências fez para a Royal Society da Inglaterra e a Sociedade de Geografia da Inglaterra. E eles se interessaram muito na perspectiva de explorar, do ponto de vista ecológico, regiões que ainda estavam sendo abertas para a expansão da fronteira de colonização no Brasil. Então, isso vinha acompanhando a antiga ligação que os irmãos Vilas Lobos acompanharam, né, na expansão da ligação entre Brasília e Manaus. Então, isso atravessava. Então, essa expedição foi a partir do Rio Araguaia e entrando em Mato Grosso, né? E ali era uma região de transição entre Cerrado e Mata Amazônica, e eles mobilizaram uma série de cientistas de diferentes instituições do Reino Unido, em particular pesquisadores, professores da Universidade de Edimburgo, na Escócia. E esse foi uma iniciativa muito bem sucedida do ponto de vista científico, e daí a Universidade de Brasília foi escolhida pela Academia Brasileira de Ciência como a instituição mais próxima dessa região para servir de base. E a partir daí iniciou um intercâmbio entre professores brasileiros e britânicos, e que resultou numa parceria para criar o curso de pós-graduação em ecologia na Universidade de Brasília. E eu fiz parte de uma primeira turma de recém-formados na UNB, que fomos estudar lá na Universidade de Edimburgo, na Escócia, né? E com a ideia de, ao retornar, ajudar no recém-criado curso de pós-graduação de ecologia. Esse curso começou com professores britânicos, principalmente, e alguns brasileiros, e pouco a pouco foi incorporando professores brasileiros recém-formados com título de doutor no exterior. Então foi daí que começou. Eu lembro que nessa época ainda estávamos no regime militar e havia muita discussão com relação às iniciativas dos militares para abrir a Amazônia para a ocupação
econômica, né? E, em particular, a abertura da estrada transamazônica, né? Então, já desde essa época, eu comecei a me envolver nas questões de conservação, né? Então, foi muito esse cenário, né? Quer dizer, por um lado, muito auspicioso de criação de uma pós-graduação em ecologia, e, por outro lado, os desafios que enfrentávamos na época com relação à conservação da biodiversidade dos ecossistemas brasileiros. Nessa época, recém tinha sido criado a SEMA, né, tendo o Paulo Nogueira Neto à frente, né, e isso foi em 73 que ela foi criada, logo após a primeira conferência da ONU sobre meio ambiente, que aconteceu em Estocolmo, em 1972. O governo brasileiro foi um dos governos, digamos, reacionários nessa conferência, defendendo o direito de poluir, falando, olha, a maior parte da nossa população precisa de emprego e renda e nós vamos desenvolver o nosso país, e se o preço que temos que pagar é poluição e desmatamento, nós vamos pagar esse preço. E vários outros países em desenvolvimento tinham posições semelhantes na época. Então, a Conferência de Estocolmo foi um grande conflito entre visões do mundo, entre os países do norte ricos e os países em desenvolvimento do sul, né? E o resultado dessa conferência foi muito pequeno, foi só um conjunto de princípios, não se negociou nenhum acordo em particular, mas permitiu a criação do PNUMA, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e estimulou a maioria dos países a criarem pela primeira vez órgãos governamentais ambientais, né, como foi o caso da SEMA no Brasil. Na mesma época, no Brasil, tínhamos a Diretoria de Recursos Naturais do IBDF, o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, e esse departamento tinha à sua frente a Maria Tereza Jorge Pádua, que fez liderou um importante programa de criação de unidades de conservação no Brasil, começando pela Amazônia. Então, Nogueira Neto, de um lado, à frente da SEMA, com as estações ecológicas, e a Maria Tereza, com a criação principalmente de parques nacionais e reservas biológicas com foco na Amazônia. Esse foi talvez o grande início, nos anos 70, de ações de conservação no Brasil. Claro que a gente teve antes a criação do Parque Nacional do Iguaçu, de Itatiaia, nos anos 30, mas até os anos 70, esse esforço de conservação no Brasil ainda era muito pequeno. No livro Ecologia e Evolução, o Valor das Pequenas Coisas, o professor Felipe Costa tem um artigo denominado Ecologia no Campo, Ecólogos no Campo de Chapéu. Nesse livro ele destaca o que ele chama de distorções nos estudos ecológicos. E ele destaca o fato de haver mais estudos em zonas temperadas do que em zonas tropicais, e também um predomínio de estudos de algumas poucas espécies, e muitas delas com menos, diríamos, importância ecológica, e mais espécies carismáticas ou de interesse ecológico. Isso que ele chama de distorções dificultaram traçar estratégias para conservação em áreas tropicais ao longo dos anos? Com certeza. Claro que a pesquisa ecológica feita nos países do norte tinha muito um foco nos trópicos. Então, os britânicos faziam muita pesquisa, principalmente na África, né? Os americanos na América Central, e havia esse interesse. E, claro, a maior parte da biodiversidade, a maior riqueza de ecossistema está nos trópicos, né? Então, havia essa busca, né, para tentar conhecer melhor a ecologia das espécies e dos ecossistemas, né? Nesse período, a Unesco desenvolveu
uma iniciativa muito importante, que era o Programa Internacional de Biologia, né, que envolveu muitos países para fazer pesquisa de campo, usando métodos quantitativos, etc. Foi muito interessante. Depois foi criado o programa O Homem e a Biosfera, o MAB, né? Então, ambas iniciativas da Unesco. E, então, havia essa busca, né? Naquele período, nós tínhamos poucos cursos de pós-graduação nessa área no Brasil. Então, a maioria dos brasileiros buscando pós-graduação foram para o exterior. O que foi muito bom. Eu gostei muito de estudar em Edimburgo. A vantagem de fazer uma pós-graduação lá fora, especialmente em locais de alta densidade de pesquisa, é a possibilidade de você ter contato direto com os melhores pesquisadores do mundo, né? Lá em Edimburgo eu estudei no departamento de zoologia com o professor Aubrey Manning, né, que era um especialista em comportamento animal, e nós tínhamos 2 reuniões semanais de discussão de projetos de pesquisa, e pelo menos uma vez por mês um convidado externo, um professor renomado, fazendo palestras e com interação com os alunos. Então, do ponto de vista de aprendizado, foi excelente, né? Aqui no Brasil, o movimento ambientalista começou nas cidades, com problemas de poluição urbana, né? Poluição dos rios, poluição dos ares, né? Então, foi assim que começou o movimento ambientalista no Brasil, quer dizer, com esse foco, especialmente a partir dos anos 70. E foi só depois que se ampliou e foram criadas uma quantidade enorme de organizações em todo o país, e graças à Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro, em 92, realmente isso expandiu bastante, né, o movimento ambientalista e o movimento conservacionista no Brasil. De minha parte, quer dizer, eu estava focado em fazer pesquisa de campo, em ecologia, na região do Cerrado, né, que Brasília estava baseada em Brasília, onde ainda estou, estava no meio da região do Cerrado. Então, é o nosso quintal, digamos assim, é muito fácil, né, encontrar áreas para fazer pesquisa no Cerrado. Mas logo eu fiquei frustrado com a falta de aproveitamento dos avanços da ciência nas políticas públicas. Então, a partir, quando eu voltei do meu doutorado, isso foi em 81, eu ingressei na Universidade de Brasília como professor, fazendo pesquisas. Também ingressei no IBGE. O IBGE tem uma estação de pesquisa ecológica na parte sul da cidade de Brasília, muito boa, mas eu fiquei frustrado com essa distância entre a ciência e as políticas de conservação. Então, logo eu comecei a me envolver com iniciativas de conservação aqui no Brasil e no exterior, e finalmente, no início dos anos 90, eu fui convidado a assumir a diretoria de pesquisa do IBAMA, recém-criado. O IBAMA foi criado em 89, em resposta às pressões internacionais contra o Brasil. Parece o que está acontecendo agora, porque naquela época, diariamente na televisão, no final dos anos 80, o Brasil era manchete do mundo inteiro por causa das queimadas, né? Desmatamento e queimadas, principalmente da Amazônia, mas também Cerrado e outros biomas. Então, uma das respostas do governo foi juntar todos os órgãos ambientais numa única instituição grande, mais forte, o IBAMA, e eu fui, por 2 anos, diretor de pesquisa lá no IBAMA. Foi uma experiência interessante, mas muito frustrante, porque a gente trabalhava muito, mas os resultados eram pequenos, né? Mas foi nessa época que o governo me convidou para
que eu me envolvesse nas negociações do que veio a ser a Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. Isso no início dos anos 90, né? Então foi muito interessante poder explorar a ciência que eu conhecia bem de ecologia nos trópicos e a experiência incipiente que eu tinha de governança ambiental trabalhando lá no IBAMA, né? E em 93 o Ministério do Meio Ambiente, né, que até pouco tempo antes era uma secretaria da presidência, o Ministério me convidou para criar uma unidade dedicada à biodiversidade. Isso foi em 93, e era para ser uma tarefa de curto prazo, criar e consolidar essa unidade. Essa unidade se transformou numa coordenação, depois se transformou num departamento de conservação da biodiversidade, que eu fui diretor, e depois, em 99, numa reforma do Ministério, foi criada a Secretaria de Biodiversidade e Florestas, juntando várias áreas. Essa área de biodiversidade, o Departamento de Áreas Protegidas, e outros departamentos trabalhando com temas correlatos, por exemplo, um departamento de florestas, um departamento trabalhando com a questão de pesca, e nessa nova estrutura, realmente conseguimos ter mais densidade para lidar com as temáticas de biodiversidade e de conservação no Ministério, né? E eu acabei ficando 20 anos no Ministério, quer dizer, era para ser uma tarefa de curto prazo. Eu ainda era professor na UNB, e isso foi muito difícil conciliar as duas coisas. Por muito tempo eu acumulei as duas tarefas, mas depois tive que pedir uma licença sem vencimento lá na UNB para poder me dedicar à tarefa de política de conservação no Ministério. Isso foi até 2011, quando vários colegas, incluindo a ministra Isabela Teixeira, me estimularam a me candidatar para ser o secretário executivo da Convenção da ONU sobre Diversidade Biológica. Eu não tinha nenhum interesse até então de trabalhar no exterior, né? Trabalhando com ecologia, o Brasil é um paraíso em termos de oportunidades, de temas, de demandas, né, nessa área. Mas eu acabei concordando, e tivemos, acho que uns 80 candidatos e todo um processo de seleção, e eu acabei sendo selecionado. E me mudei, então, para Montreal, no Canadá, onde fica a sede da convenção. E foi muito interessante, foram 5 anos lá em Montreal. Montreal é uma cidade muito agradável, mas tem um inverno muito frio e muito longo, metade do ano é inverno, né? Então isso era um pouco demais. Mas a partir de Montreal eu tive a oportunidade de poder coordenar ações de conservação da biodiversidade no mundo inteiro. Foi muito interessante. Visitei mais de 50 países, interagi com os principais atores da agenda de biodiversidade no mundo inteiro. Isso foi muito interessante, e foi interessante ter uma melhor ideia das diferentes perspectivas e realidades nos diferentes países do mundo, né? A situação varia muito de país para país, né? Então, não dá para tentar fazer a mesma coisa em todos os países, né? Cada país tem que quase que desenvolver uma estratégia única para conciliar a conservação da natureza, da biodiversidade, com a promoção de um desenvolvimento econômico, né? Então, isso tem sido esse desafio, e até hoje. Fiquei lá em Montreal até o início de 2017, e voltei a Brasília, reassumi meu cargo na Universidade de Brasília, no Departamento de Ecologia, e é onde estou. E estou retomando e mantendo uma série de contatos, iniciativas, parcerias, explorando muito essa interface entre ciência e políticas públicas para a conservação. Você é um dos raros casos de membros da academia que se envolve com políticas ambientais.
E na década de 80, a ecologia era chamada de ciência militante. Isso, de certa forma, incomodava os ecólogos, essa mistura entre ecologia e ambientalismo, já que na década de 70 e 80 era muito comum esse ambientalismo mais radical, o surgimento do Greenpeace e etc. Existe essa mistura até hoje. Isso incomodava, essa mistura? É verdade, incomodava. E havia muita confusão entre o que é ecologia e ser um ecólogo e o que é ser um ambientalista, né? Os ambientalistas nem sempre utilizam a ciência, né, para respaldar as suas propostas, né? Claro que cada vez mais as organizações ambientalistas, as ONGs, têm se profissionalizado e nós temos um conjunto grande de organizações não governamentais ambientalistas no Brasil altamente profissionalizadas e que trabalham baseadas na ciência. Nesse caso, não há muita diferença. Mas nós temos ainda muitas iniciativas e ações ambientalistas que trabalham um tanto distante da ciência, né? E isso causa sempre preocupação. Eu sempre defendi que quem é ecólogo, quem tem uma formação em ecologia, não pode se dar ao luxo de ser um ambientalista sem o uso da ciência, né? Quer dizer, eu acho que esse é o nosso diferencial. Eu acho que o engajamento do pesquisador na agenda política, eu acho que isso é importante, é necessário, né? Existe aqui no Brasil uma certa resistência da academia de se aproximar dos governos, de se envolver com políticas públicas, né? Por causa da tradição brasileira de politicagem, com corrupção, né, com o jogo de toma lá da cá, esse tipo de coisa. Então, a maioria dos pesquisadores procura se afastar, né, não querendo se contaminar, digamos, com essa má política. Mas os pesquisadores e professores adoram criticar as políticas públicas, né, e reclamar da falta de ações de políticas públicas. Ora, se você quer ser consistente, a melhor forma é você se envolver nessa discussão, ajudar a elaboração de melhores políticas públicas, ajudar a monitorar a implementação de políticas públicas, né, e contribuir para o aprimoramento de políticas públicas, né? Então, eu acho que esse distanciamento entre a academia e as políticas públicas é uma questão que preocupa aqui no Brasil, que a gente precisaria tentar reduzir essa distância, né? Também existe distância entre a academia e o setor empresarial, né? Também com os mesmos argumentos, né? De críticas às empresas e não querer se contaminar por trabalhar junto. Mas se você quer que essas empresas melhorem, você tem que estar disposto a trabalhar com as empresas que queiram ter mais sustentabilidade, né? Então, eu sempre busquei essa parceria com governos e com empresas, né? Recentemente, agora esse ano, por exemplo, eu fui convidado pela empresa Bayer, que é uma das maiores empresas de fabricantes de agrotóxicos e de fármacos no mundo, né? Empresa alemã. Eles criaram um conselho externo de sustentabilidade e convidaram umas 10 pessoas para fazerem parte desse conselho, e eu fui um dos convidados e resolvi aceitar, com a condição de que essa participação não fosse uma participação para dar endosso às ações da empresa, mas sim para criticar a falta de sustentabilidade entre as ações das empresas e contribuir para esse aprimoramento. Então, eu acho que essa visão crítica que a academia tem é fundamental, mas a gente precisa estar disposto a usar essa visão crítica contribuindo para aprimoramento tanto das políticas públicas e das agências de governo, quanto para
contribuir para a melhoria da sustentabilidade das empresas, né? Então, isso acho que é um desafio e, infelizmente, ainda poucos pesquisadores se dispõem a fazer essa ponte entre ciência e política. A referência mais antiga que eu tenho, mais robusta sobre extinção de espécies, em termos de publicação, é um livro publicado em 1979, chamado de Sinking Ark, o afundamento da arca, alguma coisa assim, um novo olhar sobre o problema do desaparecimento de espécies, do Norman Myers, né? Isso. Onde ele mostrou, até onde eu sei, pela primeira vez, de forma mais clara sobre taxas de extinção, chamando atenção para a comunidade científica. Nós demoramos muito a perceber a crise de biodiversidade, Bruno? Eu acho que demoramos, e claro que é difícil você ter uma ideia do que está acontecendo com a biodiversidade a nível global. Isso exige boas estatísticas, exige monitoramento, né? Exige técnicas, né? E isso nos faltava, né? Quer dizer, as pesquisas ecológicas até poucas décadas atrás eram sempre pesquisas localizadas. Então você tinha pesquisas muito boas, mas numa pequena área sobre algumas espécies, né? Então é assim que a gente avançou em ecologia. Mas pouco a pouco os métodos estatísticos foram sendo aprimorados, né? Começamos a estabelecer indicadores, índices, né? Para comparar a biodiversidade entre áreas ou numa mesma área ao longo do tempo, e foram desenvolvidas metodologias, né? Por exemplo, eu trabalhei inicialmente com insetos, e a gente tinha já, de algumas décadas, métodos de amostragem quantitativa de insetos, né? Por exemplo, as tendas de Malais, as janelas de interceptação, os baldes com água para coleta de animais andando em cima do chão, as armadilhas luminosas. Então, a partir disso, começou um uso maior, acho que a partir dos anos 60, do uso desses métodos quantitativos. Isso começou a gerar, então, um acervo grande de informações quantitativas sobre populações e sobre comunidades, né? E isso começou a permitir a comparação entre áreas e o monitoramento de áreas ao longo do tempo, né? Então, isso vem sendo muito aperfeiçoado. Por exemplo, o Smithsonian tem uma famosa pesquisa de estação ecológica na ilha de Barro Colorado, lá no Panamá, no meio do Canal do Panamá, e lá desde os anos 60 existem pesquisas quantitativas de monitoramento de populações e comunidades de insetos e de muitos outros organismos, né? Então, foi a partir desse acúmulo de amostragens quantitativas que começou a permitir uma constatação sobre alteração do meio ambiente, né? Então, porque aí nós construímos referenciais, linhas de base, e começamos a comparar se o tamanho das populações estava aumentando ou não. Por exemplo, lá no Reino Unido, existe a iniciativa mais antiga de monitoramento de populações de insetos, a iniciativa mais antiga no mundo, feito pela Estação de Pesquisa Experimental de Rothamsted, e usando métodos quantitativos de amostragem de insetos, né? E a partir dessa iniciativa, eles coordenaram toda uma iniciativa em todo o Reino Unido, por exemplo, para monitoramento de mariposas com o uso de armadilhas luminosas, né? Então, o Reino Unido foi o primeiro país a dispor, pela primeira vez, de um conjunto de avaliação quantitativa das alterações no tamanho populacional de um conjunto grande de espécies de animais,
né? Então, é a partir daí que a gente começou a ter uma percepção de que alguma coisa estava acontecendo, né? Mas ainda assim, é relativamente mais recente a constatação com dados científicos de que, de fato, estamos tendo perdas importantes da biodiversidade. Talvez um dos primeiros grandes relatórios globais sobre isso foi a avaliação ecossistêmica do milênio, né, que envolveu centenas de pesquisadores no mundo inteiro, e uma das conclusões é que nunca se perdeu tanta biodiversidade no mundo como nos últimos 50 anos. Ao mesmo tempo, uma outra escola de pesquisa começou a desenvolver o que a gente chama de história ambiental. Então, é começar a revisar a história dos países e das regiões com informações da ecologia, quer dizer, como é que eram explorados os recursos naturais, quanto que houve de degradação ambiental, quanto que houve de poluição, e os efeitos disso sobre a saúde das pessoas, o efeito disso sobre a economia dessas sociedades. Então, e a partir daí, hoje nós temos uma quantidade bastante rica de estudos de história ambiental que, inclusive, voltaram no tempo, né? Por exemplo, constatou-se nessa última década, em particular, que nós temos um problema com linha de base. Então, em inglês se chama Shifting Baseline Problem, que é o referencial que cada um de nós tem, em geral, é de como era a natureza há poucos anos atrás, né? Então, começou a se estimular pesquisas tentando resgatar como era a natureza há 50, 100 anos atrás, 500, 1000 anos atrás, né? Então, isso exige metodologias diferentes, mas isso começou a dar uma outra dimensão no tamanho da crise de perda da biodiversidade. Então, por exemplo, descobriu-se que na área de pesca, nós já esgotamos mais de 90% dos estoques de todos os peixes e mamíferos de grande porte no mundo inteiro, né? Então, essas pesquisas de história ambiental começaram a dar essa dimensão histórica do problema. Aqui no Brasil tivemos o famoso livro do Warren Dean, né, A Ferro e Fogo, contando a história da devastação da Mata Atlântica do Brasil, né, e ele resgatou desde o início da colonização do Brasil, mostrando que os problemas atuais têm uma história, quer dizer, não começou ontem, né. Então, eu acho que vem sendo essa percepção da perda da biodiversidade tem sido uma percepção crescente na medida que a gente tem criado novas metodologias para compreender o que está acontecendo. Maravilha. A biodiversidade brasileira e o conhecimento tradicional do nosso povo foram historicamente explorados. Em que momento nós criamos mecanismos legais que pudessem proteger tanto a biodiversidade quanto esse conhecimento tradicional? Então, essa valorização, a valoração do conhecimento tradicional é algo recente, né, no mundo inteiro. E até um pouco tempo atrás, por exemplo, aqui no Brasil, a política oficial do governo era de integrar os índios na sociedade nacional. Isso significa educar os índios em português, deles aprenderem os conceitos e o modo de vida do brasileiro médio, né, e abandonar os seus costumes e os seus conhecimentos tradicionais. Aqui no Brasil, essa luta em defesa dos índios começou com o Marechal Rondon, né, já tem 100 anos. Ele foi encarregado pelo governo brasileiro a abrir estradas para colocar os postes e a fiação de telégrafos, né? E ele fez isso em todo o Brasil Central e na Amazônia.
durante algumas décadas, né? E ele entrou em contato com grupos indígenas todo o tempo. E ele ficou muito preocupado com o que estava acontecendo com os índios que estavam sendo dizimados. E ele era marechal do Exército, ele tinha um posto mais alto do Exército Brasileiro. E ele defendeu a criação do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI. E então isso foi o início, e a partir daí criou-se algumas reservas indígenas, mas em geral foram reservas muito pequenas, né? Isso mudou com a criação da FUNAI nos anos 70, e a FUNAI teve um mandato melhor do que o SPI. O SPI fez muito pouco, na realidade, em defesa dos índios. A FUNAI fez um pouco mais, mas, na verdade, faltava na legislação brasileira uma melhor proteção aos direitos indígenas. Isso só veio com a Constituição de 88, né? Então, a Constituição de 88 reconheceu os direitos originários dos indígenas no Brasil, né? E obrigou o governo a proteger os povos indígenas, estabelecer as reservas, e foi só a partir da Constituição de 88 que começou um programa amplo de reconhecimento e demarcação de terras indígenas no Brasil, né? Até então, esse esforço era muito limitado. Antes disso, o maior esforço tinha sido justamente aquele liderado pelos irmãos Vilas Lobos, que resultou no Parque do Xingu, né? Mas só após 88 é que isso se expandiu. E o conhecimento das línguas indígenas e do seu conhecimento sobre a natureza brasileira das diferentes regiões é algo que começou com os antropólogos, né, fazendo as suas teses de pesquisa, cada um com uma tribo indígena diferente, e só aos poucos é que se acumulou um conhecimento suficiente para se reconhecer melhor a importância desses conhecimentos tradicionais. A Convenção de Diversidade Biológica veio a reconhecer isso. Nós temos o famoso artigo 8, inciso J, que obriga os países a protegerem os povos indígenas e seus conhecimentos tradicionais e a repartir os benefícios oriundos do uso desses conhecimentos no desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias. Então, isso é algo muito recente internacionalmente, né? E isso tem avançado em todos os países, inclusive o Brasil. Atualmente a situação está difícil, né? Que o atual governo não quer reconhecer esses direitos dos povos indígenas, e nós estamos ainda num processo de criação de mecanismos efetivos de proteção desses conhecimentos tradicionais, né? Mas isso pode ser o grande diferencial do Brasil no futuro. Fala-se muito em desenvolvimento da bioeconomia, mas bioeconomia não é só recursos genéticos, é também conhecimentos tradicionais que existem no país, principalmente na mão de povos indígenas, populações e comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, como caiçaras e tantos outros. Como você avalia a lei de biodiversidade? Parece que ela não agradou totalmente a ninguém, nem a academia, nem povos tradicionais, nem a indústria, né? Olha, esse é um bom indicador de que a lei acertou num ponto médio. É o que aconteceu com a revisão do Código Florestal em 2012. Depois de 10 anos de negociação, aprovou-se a Lei de Proteção da Vegetação Nativa e ninguém ficou satisfeito. Os ambientalistas acharam que houve uma grande anistia para os proprietários de terras, os ruralistas, e os ruralistas que queriam acabar com a figura da reserva legal, da exigência da reserva legal e das áreas de preservação permanente, ficaram insatisfeitos porque esses instrumentos foram mantidos e foi mantido, até certo ponto, a obrigação de restauração. Então, fazer legislação, a minha experiência de passar 20 anos
no Ministério do Meio Ambiente e depois 5 anos na ONU, é que dentro de uma sociedade complexa como o Brasil, ou então a nível internacional, não se pode esperar que haja uniformidade de interesses. Cada setor da sociedade tem interesses distintos, e é legítimo a existência desses diferentes interesses. O problema é que você não pode querer resolver essas diferenças na base da força ou da bala, né, como já se fez muito no passado. Então, aí existe um papel importante para governos, para o legislativo, para mediar esses diferentes interesses e aprovar leis que tentem alcançar um ponto médio, né, dos debates, né? Por exemplo, na aprovação da Lei de Proteção da Vegetação Nativa em 2012, o Ministério Público entrou com uma ação de declaração de inconstitucionalidade para vários artigos da lei, da nova lei, e várias organizações fizeram a mesma coisa, né? E isso foi depois para o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo demorou alguns anos, mas finalmente os ministros, cada um, se pronunciou, e na maioria os ministros defenderam a legalidade e a constitucionalidade da maioria dos artigos da nova lei, mas entenderam que alguns artigos ou incisos estavam ferindo a Constituição. E aí a gente tem que lembrar que a Constituição de 88 consagrou um princípio muito importante, de que o direito privado, o direito à propriedade privada, não pode prevalecer sobre os interesses coletivos. Está por escrito na Constituição brasileira e se manifesta em particular no artigo 189, que define o que é a prestação do serviço social, a função social da terra, né? E lá a Constituição diz que cada propriedade de terra tem que contribuir para a preservação do meio ambiente, tem que promover um uso racional, naquele tempo não se falava ainda em sustentável, um uso racional de recursos naturais, e tem que se proteger os direitos trabalhistas, né? Então, diferente de alguns países como os Estados Unidos, onde o direito à propriedade, o direito privado é absoluto e o Estado não pode intervir, se o Estado quiser, por exemplo, para proteger uma espécie, intervir, ele tem que desapropriar aquela terra. Então, aqui no Brasil, o Estado intervém exigindo que em cada propriedade privada se proteja um mínimo de área como reserva legal ou na forma de área de preservação permanente ao longo dos rios, das nascentes, das encostas e topo de montanhas. Então, essa é a função de um governo, quer dizer, um governo tem que zelar pelos interesses coletivos, né? E, infelizmente, nem todos os governantes agem dessa forma, né? Mas a Constituição está aí para nos proteger, né? E defender esses interesses coletivos. Falando agora um pouco mais sobre a própria Convenção de Diversidade Biológica, você pode traçar um histórico para a gente, como ela foi concebida e como ela vem se desenvolvendo e sendo colocada em prática até então? Então, as primeiras convenções internacionais de conservação começaram há um século atrás. As primeiras convenções foram para promover a proteção de aves por causa do comércio excessivo de penas para enfeitar os chapéus das madames, né? Então, isso envolveu pesquisadores brasileiros da época, por exemplo, o Geld, que estava à frente, né, do Museu Geld, lá em Belém, foi um dos que se envolveu nessa campanha, né, e vários outros, porque muitas espécies de aves do Brasil participavam desse comércio internacional.
Então, várias convenções foram negociadas ao longo do tempo. Hoje nós temos mais de uma centena de convenções conservacionistas, mas quase todas elas são convenções com um foco muito estreito. Elas só se aplicam para certos grupos de plantas ou animais em certas regiões do mundo, né? Então nós temos uma convenção para proteger as focas do Ártico, ou temos né? Então são várias convenções desse tipo, mas aí nos anos 80, a hora que aquelas informações sobre a avaliação dos ecossistemas começaram a se acumular e começou-se a ter uma percepção maior da tendência de perdas da biodiversidade, vários cientistas e organizações se manifestaram que era necessário uma convenção mais forte e mais abrangente para proteger a natureza e a biodiversidade como um todo, né? Na verdade, essa luta começou a se ampliar em 1948, quando foi criada a IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, num evento lá na floresta de Fontainebleau, ao sul de Paris. Então, é aí que começou o movimento mais abrangente de conservação da natureza no mundo. Mas a IUCN é um organismo misto, ela tem como membros governos e organizações acadêmicas e organizações da sociedade civil. E ela não tem o poder de deliberar e estabelecer regras para os países. Ela oferece orientações científicas, né? Como, por exemplo, as listas vermelhas de espécies ameaçadas. Nos anos 80, vários pesquisadores americanos propuseram para a Academia Nacional de Ciência organizar um simpósio em Washington, em 88, que foi coordenado pelo famoso pesquisador Edward Wilson, de Harvard, e também auxiliado pelo Thomas Lovejoy, também bastante conhecido aqui no Brasil. E nessa conferência é onde se cunhou a expressão biodiversidade, que antes só se falava ou em natureza ou em diversidade biológica, e nessa reunião se cunhou a expressão biodiversidade. E nessa conferência foi feito um pleito de se negociar uma nova convenção global no âmbito da ONU para promover uma conservação mais ampla e mais efetiva da biodiversidade. Então, quem liderou a criação da CDB foi os Estados Unidos. E veja como é a história. Hoje em dia, os Estados Unidos é o único país que não é membro da CDB, né? Então, tirando o Vaticano, que é um estado assim que não tem território significativo, na verdade. Então, foram vários anos de negociação e eu participei dessas negociações, como eu estava no IBAMA. Em 92, então, na Conferência da ONU no Rio, essa negociação foi apresentada aos países, o produto final das negociações, e os países, então, iniciaram o processo de assinatura de compromissos de ratificar nos seus congressos nacionais a adesão a essa convenção. Então, a negociação começou com esse objetivo de promover a conservação. Só que logo no início das negociações, os países em desenvolvimento, os países do Sul, os países que são os mais ricos em biodiversidade, como Brasil, África do Sul, Índia, Filipinas, Malásia, né, e vários outros, Colômbia, Peru, México, disseram, olha, a conservação da biodiversidade é importante, mas nós queremos também poder usar a biodiversidade, né? Então, e também queremos nos beneficiar do comércio internacional de produtos resultantes do uso da biodiversidade. Então, isso resultou numa convenção com 3 objetivos: conservar a biodiversidade, seja ela espécies, ecossistemas, variabilidade genética ou
as funções ecológicas, o que chamamos hoje de serviços ecossistêmicos. O segundo objetivo é promover o uso da biodiversidade, dos componentes da biodiversidade de forma sustentável. E o terceiro componente, que é repartir os benefícios econômicos gerados pelo uso dos recursos genéticos e dos conhecimentos tradicionais associados. Então, esse terceiro objetivo levou os Estados Unidos a não ratificar a convenção, né, preocupado que isso poderia conflitar com a defesa do direito de patente das empresas para explorar com exclusividade novas descobertas, novas tecnologias, né? E isso principalmente pelos setores da agricultura e do setor farmacêutico nos Estados Unidos, que foram muito fortes, que rejeitaram. No governo Clinton, quase se conseguiu que o Congresso Nacional ratificasse a Convenção de Biodiversidade, mas um movimento de última hora desses dois setores conseguiu mobilizar os parlamentares americanos e não permitiram a ratificação. Mas a CDB hoje, então, é uma convenção universal, tem esse objetivo bastante amplo, o que é muito bom, porque você não vai reverter a perda da biodiversidade só tratando de pesquisa e de criação de área protegida, né? Por quê? Porque o que está destruindo a biodiversidade está fora dessas áreas protegidas. É a expansão da agricultura, o uso excessivo de agrotóxicos, é a expansão industrial e poluição dos rios e dos ares, é a exploração, o extrativismo excessivo de recursos naturais, seja na pesca, seja na floresta, né? A destruição dos solos, né? Então, são as atividades nesses outros setores que estão fora da área ambiental dentro de cada governo, que são os responsáveis pela perda da biodiversidade. Então, a Convenção de Biodiversidade surgiu como uma convenção não só conservacionista, mas uma convenção de desenvolvimento sustentável, quer dizer, considerando a biodiversidade como um bem, como um recurso natural que precisa ser bem manejado, né, para trazer crescimento econômico sustentável, geração de emprego e renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas sem destruir a natureza, né? Então, esse é o dilema que a Convenção de Biodiversidade vive até hoje, né? E se você me perguntar se a CDB tem tido sucesso nessa empreitada, eu te diria que o sucesso é parcial. Muita gente critica a ONU, dizendo que a ONU só gasta dinheiro fazendo reuniões, e é muito blá, 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 é muito documento, mas com pouco resultado no campo. Isso não é verdade. Nós temos hoje quase 30 anos da CDB, né? A CDB foi, então, adotada na Rio 92 e entrou em vigor em dezembro de 1993, né? Então, temos 27 anos aí da CDB. O que a gente fez? A CDB conseguiu estimular os países a melhorarem a sua legislação ambiental, e houve grandes avanços de legislação ambiental nesses anos todos. Houve muito intercâmbio de experiências nessa área, né? A CDB tem um mecanismo financeiro, que é o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, né, o Global Environment Facility, ou conhecido como GEF, na sua sigla, e que financiou muitos projetos, milhares de projetos em países em desenvolvimento. Isso ajudou muito os países a consolidarem, por exemplo, seus sistemas nacionais de áreas protegidas, ampliar seus esforços de proteção a espécies ameaçadas, né, dar atenção ao problema das espécies exóticas invasoras, né. Então, existe uma série de temas que avançaram muito em praticamente todos os países do mundo, graças ao trabalho da Convenção, né. Temas como biossegurança, né, no desenvolvimento da biotecnologia, temas como a repartição de benefícios. Então, esses temas só avançaram graças à CDB.
esse ano agora, em setembro, vai ser lançado o 5º relatório do Panorama Global da Biodiversidade, conhecido em inglês pela sua sigla GBO5, que vai fazer um resumo dos avanços na implementação das 20 metas globais de biodiversidade, chamadas metas de Aichi. E a avaliação vai ser lançada em setembro, a tempo de ajudar na cúpula de biodiversidade que vai acontecer em setembro na Assembleia Geral da ONU, né? Que esse ano deverá ser uma reunião virtual, na sua maior parte, por causa da pandemia. Mas, então, houve esse grande avanço, por exemplo, em áreas protegidas. É inegável a expansão de áreas protegidas no mundo inteiro. O Brasil, na primeira década desse século, foi o campeão mundial de criação de áreas protegidas, né? O Brasil ampliou muito, e não foi o único país, né? Então, isso eu acho que é um dos grandes êxitos da CDB. A questão do combate às espécies exóticas invasoras é outra área de grande sucesso, em particular em ilhas oceânicas. Então, através de métodos científicos de erradicação de espécies invasoras, principalmente roedores que destroem os ovos e filhotes de espécies endêmicas. E isso houve um avanço enorme nessas 2 últimas décadas, né? É inegável, né? Então, por exemplo, a questão de extinção de espécies. Muita gente acha que a gente pouco avançou, né? Porque a cada ano a IUCN lança atualizações da lista de espécies ameaçadas, as listas vermelhas, e mais espécies entram para essas listas, né? Mas foi feito um estudo agora recente, que está sendo publicado esse ano, que fez uma avaliação do impacto de ações de conservação no mundo inteiro para evitar extinções de espécies de aves e mamíferos. E o que se constatou foi muito interessante. Isso foi feita uma pesquisa de consulta a especialistas de conservação no mundo inteiro, e o que se constatou é que o número de extinções evitadas de aves e mamíferos nessas últimas 3 décadas, desde a entrada em vigor da Convenção, foi 3 a 4 vezes maior do que o número de novas extinções que ocorreram nesse período, né? Quer dizer, a gente ainda não conseguiu evitar, né, todas as extinções, mas as ações coordenadas de conservação conseguiram evitar mais extinções do que aquelas que vieram a acontecer. Então, isso também é muito significativo, né? Então, eu acho que é preciso reconhecer o impacto da CDB. A CDB não trabalha sozinha, a gente coordena 7 outras convenções internacionais que tratam de biodiversidade, a Convenção da CITES, né, de Comércio de Espécies Ameaçadas, a Convenção de Espécies Migratórias, a Convenção de Proteção de Áreas Úmidas e Espécies de Aves Migratórias, a Convenção de Ramsar, a Convenção do Patrimônio Natural da Unesco, a Comissão Internacional Baleeira, que cada vez mais está promovendo conservação e cada vez menos caça de baleias, a Convenção de Proteção de Plantas, da FAO, que é uma convenção antiga, o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Então, existe todo esse conjunto, e cada vez mais nós estamos trabalhando de forma integrada, cada vez mais as diferentes agências da ONU oferecem capacitação e apoio para os países implementarem seus compromissos ambientais, e finalmente, agora, muito recente, talvez desses últimos 2 anos, a gente está começando a ver uma mudança de rumo, porque está claríssimo para mim que, sem engajar os demais setores da sociedade, nós vamos fracassar. Quer dizer, nós técnicos da área ambiental, por melhor trabalho que a gente fizer, nós não vamos conseguir evitar as extinções e o declínio da biodiversidade em todo o mundo sem o engajamento dos setores que promovem essa destruição.
Então, o que nós temos visto agora mais recentemente, por exemplo, a partir dos protestos, das grandes queimadas que ocorreram na Amazônia no meio do ano passado, é manifestações de governos e manifestações de empresas, né, que compram e comercializam produtos originários aqui do Brasil e da Amazônia em geral, e, mais recentemente, manifestações de empresas do setor financeiro, os bancos e os grupos de investimento, informando que se o Brasil não reduzir desmatamento e queimado dos seus ecossistemas, lá fora o pessoal só pensa em Amazônia, eles não sabem que tem Cerrado, que tem Mata Atlântica, que tem todos esses outros biomas, né? Mas é impressionante a avalanche de pressões contra o governo brasileiro, e recentemente essas pressões, com carta aos embaixadores de Brasil no mundo inteiro, com cartas, por exemplo, manifestos de cerca de 40 líderes de empresas brasileiras, né, dizendo, basta, isso tem que acabar. Quer dizer, o desenvolvimento econômico do Brasil não pode pagar esse preço de queimar o nosso capital natural, né, que são os nossos recursos naturais, nossa biodiversidade. Então, apesar da situação, nesse momento, estar muito crítico, porque esse governo não reconhece a importância do meio ambiente, não reconhece a importância e o valor dos indígenas, etc., os outros países estão cada vez mais avançando na direção do desenvolvimento sustentável e estão enviando um sinal muito forte para o Brasil, de que ou o Brasil se alinha a isso, ou o Brasil vai deixar de receber investimentos financeiros internacionais e vai perder mercado. Então aí começa a doer no bolso, né? Que é talvez uma das melhores estratégias para mudança de comportamento que existe. Eu me lembro a crise de seca que tivemos acho que foi em 2001, no governo Fernando Henrique, que causou uma grande crise de oferta de energia hidrelétrica no Brasil, né, porque o nível dos reservatórios abaixou bastante. Então, o que o governo fez? Aumentou significativamente a taxa de consumo de energia. No dia seguinte, todo mundo foi para as lojas comprar as lâmpadas modernas, que são mais caras, mas que consomem muito menos energia, né, do que as tradicionais lâmpadas incandescentes, porque as lâmpadas incandescentes produzem mais calor do que luz, né? Então, isso foi uma mudança tecnológica no Brasil. Essas lâmpadas mais eficientes já existiam, mas eram caras e as pessoas não queriam gastar o dinheiro, mas trocando essas lâmpadas, reduziu a conta de luz, né? Então, eu acho que a gente tem que entender, no movimento conservacionista e ambientalista, que nós temos que cada vez mais entender esse aspecto da economia. Quer dizer, as pessoas raciocinam muito e tomam muitas decisões baseadas em questões econômicas. Se a gente não levar isso em consideração, vai ser muito difícil de mudar o comportamento das pessoas, né? Então, eu acho que nós estamos num momento muito interessante no Brasil, triste por um lado, mas promissor por outro, com a perspectiva de termos grandes mudanças e, finalmente, a questão da conservação da biodiversidade passar a ser um tema central na economia do Brasil, porque até agora não é, nunca foi, né? E vai ser a despeito do governo, quer dizer, por pressões dos outros países, por pressões do mercado, por pressões do setor financeiro, né? E o governo vai ter que mudar. Não só o governo, as empresas. Quer dizer, desmatamento na Amazônia é estimulado pelo comércio de 4 commodities. É soja, carne, né, de gado, bovino, madeira e ouro, né? A soja, tivemos já mais de 10 anos do acordo voluntário da moratória da soja,
feita entre ONGs liderados pelo Greenpeace e WWF, e tendo grandes empresas compradoras de grãos do outro lado. Então, foi possível chegar num acordo, né? Claro que para forçar as empresas a entrar nesse acordo, o Greenpeace jogou muita pedra nas vidraças dessas empresas, e finalmente as empresas chegaram à conclusão que era melhor fazer um acordo, né? E fizeram, e mantiveram até agora. E temos alguns acordos na questão de carne, e alguma coisa de acordos na área de madeira, mas muito pouco. Mais de 90% toda a madeira comercializada no Brasil é de origem ilegal, todo mundo sabe disso. E todo mundo compra essa madeira ilegal. Nós precisaríamos ter um movimento aqui no Brasil das empresas cumprirem o que elas estão declarando, né, de que estão preocupadas com a devastação da Amazônia, do Cerrado e de outros ecossistemas, e pararem de comprar madeira ilegal, pararem de comprar soja e carne de origem ilegal e pararem de comprar ouro originário nos garimpos ilegais, principalmente na Amazônia, né? E aí eu acho que a gente vai ter uma grande mudança. Braulio, você citou as metas de Aichi, né? Além das metas de Aichi para 2020, nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030. Você acha que essas metas serão revistas ou de alguma forma afetadas por esse período de pandemia? Então, a pandemia, além do grande impacto na saúde das pessoas, está tendo um grande impacto econômico, né? As previsões, por exemplo, aqui no Brasil, a redução do crescimento econômico, do PIB do Brasil, vai ser de pelo menos 9%. Isso é uma queda enorme. Nunca tivemos uma queda tão grande no PIB aqui no Brasil. Isso no mundo inteiro está acontecendo. E isso é o lado ruim. O lado bom é que, a partir de discussões na Europa, mas que estão chegando aqui no Brasil e outras regiões do mundo, está se discutindo muito a questão da retomada do crescimento econômico como uma oportunidade de promover um crescimento econômico verde, sustentável, né? Então, lá na Europa, eles já têm vários acordos nessa direção. Aqui no Brasil, começa-se a prestar mais atenção para isso, e a gente teve, por exemplo, declaração recente dos ex-ministros da Fazenda do Brasil e dos ex-presidentes do Banco Central, dizendo que o Brasil tem que promover uma economia verde, né? Então, isso pode ser uma grande oportunidade, quer dizer, se os governos tomarem decisões inteligentes ao fazerem estímulos à economia para a retomada do crescimento econômico, não promoverem o crescimento econômico tradicional, antigo, que era um crescimento insustentável, que promovia a destruição da natureza. Então, se houver melhor entendimento dos órgãos decisores dos governos e pressão vinda da academia, da sociedade civil e do próprio setor privado, dizendo que, olha, esse é um momento de mudança, né? Então, isso poderá acelerar o que se chama em inglês de mainstream, quer dizer, colocar a questão da conservação da biodiversidade como algo mais central na tomada de decisões dos governos e das empresas, né? Porque acusa-se muito as empresas de fazer o chamado greenwashing, quer dizer, elas fazem de conta que estão protegendo o meio ambiente ou preocupados com o meio ambiente. Existem empresas que estão fazendo um excelente trabalho de conservação, mas uma grande maioria das empresas só fazem de conta. Então, essa é uma oportunidade de uma virada para que as empresas e os governos, de fato, priorizem iniciativas sustentáveis. Então, se isso acontecer, a pandemia poderá ter um resultado de longo prazo positivo para a questão ambiental. Maravilha. E para concluir, Braulio, quais são as suas perspectivas para o futuro, em termos de conservação, é claro? Então, a conservação da natureza é uma tarefa que não tem fim, né? Tem que ser um trabalho contínuo,
e a gente tem que continuar trabalhando, como a gente diz, caminhando morro acima, quer dizer, trabalhando ainda contra os demais setores da sociedade. Se a gente conseguir esse realinhamento e conseguir propor essa maior centralidade na questão da biodiversidade, isso poderá reduzir os custos das estratégias de conservação de biodiversidade e dar maior efetividade. Que, por exemplo, a conservação da biodiversidade não pode ficar restrita só para as unidades de conservação, né? Então, aqui no Brasil, nós temos as terras indígenas, nós temos as APPs e reservas legais do Código Florestal, nós temos territórios quilombolas, nós temos áreas militares, nós temos áreas de exclusão de pesca. Então, existem vários instrumentos que ajudam a promover a conservação da biodiversidade, mas falta um maior reconhecimento a esses outros instrumentos. Aqui no Brasil, a tradição é só pensar nas unidades de conservação, mas todos esses instrumentos podem ter efetividade na promoção da conservação, e eu acho que esse é o caminho. No momento, nós estamos num processo de negociar a nova estratégia global de biodiversidade pós-2020, que a estratégia atual foi negociada na COP10 em Nagoya, Japão, em 2010, e vence agora no final desse ano. Então, na última conferência, que foi no Egito em dezembro de 2018, a COP14, aprovou-se um processo de consulta para estabelecer o que seria essa nova estratégia. E essas reuniões que têm acontecido têm mostrado a proposta, por exemplo, da academia, de que é preciso ter um ganho de escala nas ações de conservação se a gente quiser, de fato, reverter as tendências de perda da biodiversidade. E não podemos estar preocupados apenas com as espécies que estão ameaçadas de extinção, porque temos dados, por exemplo, o relatório publicado regularmente pela WWF e pela Sociedade Zoológica de Londres, chamado Living Planet Index, mostra que, através do monitoramento de populações de vertebrados no mundo inteiro, que nos últimos 40 anos houve um declínio médio de tamanho populacional da ordem de 60%. Se isso continua, daqui a pouco todas essas espécies estarão na lista de espécies ameaçadas, né? Então, é preciso reverter esse processo. Então, felizmente, até agora nas negociações, os governos concordam que a nova estratégia tem que ser mais ambiciosa, mais abrangente e mais inovadora e mais transformadora, né? E, interessante, os governos têm concordado que a nova estratégia não deve ser uma nova estratégia por 10 anos, mas há disposição de se aprovar uma nova estratégia para os próximos 30 anos. Isso, do ponto de vista de estratégia de conservação, seria muito bem-vindo, porque muitas ações de conservação têm um tempo longo de amadurecimento, por exemplo, restauração ecológica de florestas e outros ecossistêmicos, recuperação de populações de espécies ameaçadas, né? Tudo isso leva tempo, né? Então, a ideia é aprovar no ano que vem, em Kunming, que é a capital da província de Yunnan, no sul da China, é a província mais rica em biodiversidade da China, por exemplo, metade de todas as plantas da China são originárias dessa província de Yunnan, e a COP15 deverá aprovar essa nova estratégia para 30 anos, para alcançar a visão 2050 de biodiversidade, que já foi aprovada em Nagoya em 2010, que é uma visão que diz mais ou menos que em 2050 a humanidade deverá estar vivendo em harmonia com a natureza no mundo inteiro, preservando a biodiversidade, toda a biodiversidade, mantendo os serviços ecossistêmicos em benefício do bem-estar de todos, né? Então, é uma visão muito bonita, que todos concordam, mas difícil de alcançar, porque até agora a gente está só indo na direção contrária, né? Então, o que se espera é que a gente possa ter um conjunto de objetivos de longo prazo para 2050, se possível na forma quantitativa, né? Em inglês a gente tem a expressão
de SMART Targets, né? Então, são metas mensuráveis, né? E com objetivos de médio prazo para 2030, alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que também tem como data final 2030, e com metas de ação para 2030 e com indicadores. Então, é isso que a gente está negociando no momento, né? Eu estou ajudando a liderar um processo de consulta no Brasil, junto ao setor da academia e junto ao setor empresarial, principalmente, mas também esperamos poder alcançar organizações da sociedade civil mais amplamente, para tentar fechar um pacote de propostas brasileiras para essas negociações para a nova estratégia global de biodiversidade. Se conseguirmos isso, isso vai dar um norte para o Brasil para definir a nova estratégia nacional de biodiversidade do Brasil, porque a atual vence agora em 2020, né? Então, tendo uma estratégia global ambiciosa e forte, vai nos ajudar aqui no Brasil a retomar uma agenda forte de conservação da biodiversidade num futuro próximo. É assim que eu espero. Paulo, muito obrigado. Para mim foi um prazer, uma honra conversar, te ouvir essas histórias. Espero que você tenha gostado, que tenha sido para você também uma manhã agradável. Muito obrigado, Magela. Foi um prazer e foi ótimo poder compartilhar essas ideias. A conservação da biodiversidade é um trabalho coletivo, então eu acho que temos que juntar forças e continuar lutando. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Nos vemos na semana que vem com mais um convidado. Grande abraço.